Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor até aqui. Certos filmes são irresistíveis para mim. Toda vez que eu passar por eles, toda vez eu vou parar para assistir. Você também deve ter os seus preferidos. Um desses filmes é... agora não vai. Melhor é Impossível, com Jack Nicholson e Helen Hunt, ambos vencedores do Oscar em 1997 pelos seus papéis. Eles realmente estão fantásticos nesse filme. Jack Nicholson está incrível como um escritor cheio de manias e avesso ao contato humano, que pouco a pouco vai revelando o seu de coração por baixo da sua capa de ranzinzice. Uma das cenas cruciais para nós entendermos este personagem, o personagem de Jack Nicholson, é o seu diálogo com o seu vizinho homossexual que vai morar em sua casa após perder o seu apartamento por dívidas. Melvin, que é o personagem do Simon, vizinho sexual, que quando criança o pai fazia com que ele se exercitasse com uma régua nas mãos. Se Melvin errasse alguma nota, o pai batia nele com a régua até que o menino alcançasse a perfeição. O perfeccionismo, então, do pai, levou o menino a desenvolver ele mesmo perfeccionismo extremo, em que qualquer quebra das regras, se tornasse algo inaceitável. O problema dos fariseus e dos mestres da lei que estão confrontando aqui a Jesus
esses homens que viam pecadores e cobradores de impostos se aproximarem do Mestre e Jesus os acolher, era essencialmente o mesmo problema do Melvin, de Jack Nicholson. O seu apego, o apego desses homens a um determinado padrão de conduta, um padrão que era ditado pela lei de Moisés, tanto pela sua interpretação particular desta lei, tornava qualquer mínimo desvio em algo intolerável. E isso tinha uma raiz bem clara. Na visão deles, Deus tinha enviado o seu povo ao exílio. Observar esta lei na visão deles era o caminho para o favor de Deus. O Senhor, então, era para esses homens como o pai do Melvin. Um Deus que estava sempre pronto a usar a palmatória diante do mínimo deslize. Então, nós temos esse Rabi da Galileia que se aproxima de Jerusalém. Justamente aqueles religiosos pensavam ser os mais distantes de Deus. Ele os acolhe, ele os ouve, ele os cura. Jesus os ensina assim como os mestres da lei faziam com aqueles que eles consideravam perfeitos. Ele faz sinais maravilhosos e fala com uma autoridade única, coisas que sublinham a sua declaração de ser um com o Pai. Mas o Pai apresentado não tem muito a ver com aquele Deus que os enviara ao exílio. Jesus não consegue perceber quem eram aquelas pessoas, a bagagem de vida que elas trazem, as suas mãos sujas de pecado. Que Jesus não consegue perceber? Não é acolhimento que essas pessoas merecem, mas a marginalização. A distância daqueles que, como os fariseus e mestres da lei, pela sua justiça própria, são chamados servos de Deus. Essas pessoas têm que ficar longe de Jesus. Talvez até mesmo as pessoas que se aproximavam de Jesus considerassem a sua indignidade de achegar-se ao mestre de tal excelência. Como é que eu, sendo quem eu sou, posso ter comunhão com alguém como ele? Quanto será que não desperdiçaram a chance naquela época de andar com Jesus justamente por achar fechada a alguém tão pecador, tão cheio de defeitos, algo de que eles eram sempre lembrados pelos mestres da lei e pelos fariseus? Esta murmuração e esta maneira de pensar que vai motivar então Jesus a contar a eles e a nós também estas 3 parábolas que nós lemos. Eu lembro a vocês que parábolas não eram apenas ilustrações de histórias. As parábolas eram meios pedagógicos, usados para que o ouvinte fosse convencido de algum conceito a partir das suas próprias conclusões. A gente poderia dizer então que as parábolas eram como pegadinhas retóricas que Jesus usava para convencer as pessoas dos seus próprios erros. A missão de Jesus é quebrar aos olhos e ouvidos daqueles que o ouvem, a sua visão de Deus, Pai impiedoso, sempre com a régua na mão, alguém sempre pronto a esmagar os pecadores com o peso da sua ira. Jesus quer desmontar essa visão aos olhos dos fariseus. A imagem de um Deus sádico que se agrada em destruir aqueles que se rebelam contra ele. Sim, Deus é um Deus cheio de justiça, mas ele também é um Deus cheio de amor. É o que Jesus quer ensinar por meio dessas 3 parábolas. Jesus quer nos mostrar onde está o sorriso de Deus, a sua alegria, o seu prazer. Nós vemos que Deus em se perdeu e em partilhar desta alegria conosco. Você pode repetir? Deus se alegra em encontrar o que se perdeu e em partilhar desta alegria conosco. É fundamental nós sermos lembrados dessas 2 verdades acerca de Deus, porque é muito fácil deixarmos de lado uma visão clara do quanto resgatar o que se perdeu é algo que desafia o coração do Senhor.
Daí, nós começamos a colocar dois possíveis obstáculos no nosso relacionamento com Ele, tão opostos à sua natureza, quanto semelhantes. Um obstáculo é a barreira da nossa indignidade. Nós tão pecadores, tão malditos, tão indignos de Deus, que Deus jamais iria nos receber. Essa é uma barreira que nós colocamos quando nós nos esquecemos da alegria do Senhor em buscar o que se perdeu. O outro é a barreira da nossa justiça própria, pelo qual eu e você podemos acreditar que nós detemos o monopólio da comunhão com Deus porque nós seguimos as regras e os costumes de uma determinada tradição religiosa. Ambos impedem igualmente o relacionamento com Deus porque se baseiam na falsa premissa de que eu, homem imperfeito, é quem determina o meu status aos olhos dele, quando, na verdade, é ele quem vem até mim e me recebe como filho. A iniciativa não é minha, a iniciativa é dele. Mas vejamos primeiro como encontrar o que se perdeu produz em Deus o seu sorriso. Deus primeiro se alegra em encontrar o que se perdeu. As duas primeiras parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida, são fundamentais para nós entendermos a terceira, talvez a mais bela e conhecida das parábolas que Jesus contou. Essas duas histórias expõem os conceitos gerais do prazer de Deus em receber os pecadores de um modo bastante simples, de um modo bastante direto, de um modo óbvio àqueles que ouviam. Elas são comuns, essas duas histórias, nos seus elementos, nas suas estruturas e nas suas conclusões. Há alguma coisa, repare bem na história, existe em cada uma dessas histórias alguma coisa que fazia parte de algo maior e que se perdeu. Há uma busca perseverante pelo proprietário da coisa perdida e o resultado dessa busca é o reencontro e a alegria de reencontrar. A parábola do filho pródigo vai detalhar esses elementos, então vai esclarecê-los para nós e tentar nos convencer sobre como Deus considera o resgate do perdido como alguma coisa fundamental aos olhos dele. Vamos ver cada um desses elementos, então nós vamos procurar extrair as lições valiosas do texto que nós temos hoje diante de nós. Primeiro, há uma ovelha perdida de um rebanho de 100 e uma dracma perdida de um monetário de 10. Ambas têm aos olhos dos seus possuidores um valor modesto. Não é grande coisa uma ovelha no meio de 100, uma moeda de uma dracma no meio de outras 9. Não representam então um grande prejuízo, porque há uma boa quantidade restante. A perda é que é o importante aqui. A perda, pelo termo grego que é empregada aqui, é considerada como definitiva. É como se a ovelha e a moeda simplesmente houvessem sido destruídas. Elas deixaram de existir aos olhos dos seus possuidores. Quando nós passamos a parábola do filho pródigo, então, a gravidade dessa perda se torna ainda mais dramática aos nossos olhos. Irmãos, Jesus é um mestre da contação de histórias. Para nós, um quadro de miséria e de desolação de um jovem que foi guiado pela sua tolice. Um jovem que, sendo muito rico e muito amado pelo pai, escolhe receber, segundo a lei de Moisés, 1/3 da herança. É isso que ele tinha direito, 1/3 de tudo o que o pai possuía, para então desperdiçar toda essa riqueza em seus prazeres mundanos. Esse jovem não quer saber do pai, ele não tem nenhum interesse no pai. Pedir antecipadamente a herança é a mesma coisa do que confessar que deseja que o pai morra. O pai, entretanto, não o reprime. O pai não impede. O pai deixa que o filho parta. E então, deixando que o filho parta, o filho vai o mais longe possível da casa paterna. Ele então desperdiça tudo que tem e uma fome, uma grande fome, um símbolo aqui do imponderável da vida, daquelas coisas que nós não esperamos que aconteçam, acomete a região onde ele está. E então esse jovem se vê sujeito pelos gentios, por aqueles que não eram judeus, por aqueles que não eram do povo de Deus, a guardar porcos.
E isso é uma dupla humilhação para um judeu que estivesse ouvindo a Jesus, já que os gentios eram considerados gente de segunda classe e os porcos considerados como animais impuros. Veja bem a miséria desse jovem. Nem mesmo a comida dos porcos é dada a ele, mostrando que a escassez da terra era grande. Esse jovem está em completa miséria. Não existe sequer sombra daquele jovem de alta classe que agora está na lama de um chiqueiro. O termo usado pelo pai, no verso 32 aqui do nosso texto, não é excessivo. Aquele jovem estava morto. Aquele jovem havia sido destruído como a ovelha e a moeda. Irmãos, esta é a realidade do homem que por livre vontade escolhe se afastar de Deus. A Bíblia é clara quanto à nossa situação. Nós, como Paulo nos lembra em Efésios 2:1, nós estávamos mortos por natureza por causa do nosso pecado. Nós estávamos alheios da vida de Deus. Nós éramos indispostos para o bem. Nós estávamos sentenciados pela justiça divina a padecer para sempre no inferno. Nós não necessitamos apenas de uma restauração de status diante de Deus. Isso precisa ficar muito claro para você. O que você necessita, o que cada ser humano necessita, não é apenas uma renovação de status. Nós necessitamos de uma restauração de vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. O homem sem Deus está morto. O homem natural é, nesta parábola, a ovelha perdida. A dracma que se perdeu. O filho que partiu da glória do pai para a humilhação na vala dos porcos. Esse é o que se perdeu. Esse é o estado do homem sem Deus. Mas eis aqui é o ponto da virada. Aos olhos de quem esta destruição é definitiva? Talvez fosse definitiva aos olhos dos outros pastores, amigos daqueles que buscam a ovelha perdida. Talvez estivesse perdida a moeda aos olhos das amigas e vizinhas, incapazes de imaginar que uma moedinha pequena fosse resgatada. Talvez a destruição fosse definitiva aos olhos dos empregados ou do irmão mais velho, no seu desalento e na sua ira contra o jovem pródigo. Talvez fosse definitiva aos olhos daquele que contempla a riqueza perdida da sua antiga casa e que se sente indigno em retornar como filho. Para essas pessoas, talvez a destruição fosse algo definitivo. O único que aguarda e busca com olhos cheios de esperança é o Pai. É o Pai. O pastor então empreende uma busca incessante pelos montes e valas do deserto até que ele encontra a ovelha perdida. A mulher acende a candeia, a lâmpada, e varre a casa toda atentamente até achar a moeda que se perdeu. Repare, há aqui um esforço deliberado pelo encontro, que vai se tornar mais claro, mais comovente na terceira parábola, a parábola do filho pródigo. O pai, tente colocar a visão, a imagem, ela é bastante visual essa cena. Jesus a descreve assim. O pai espera à beira do caminho. Ele sabe que o filho vai voltar, quebrado, sujo, cansado. O pai renuncia à sua dignidade de ancião, levantando suas vestes, correndo para encontrar o filho, quando só a sombra dele aparece na curva da estrada. Essa é a imagem do Deus que busca, esperando abraçar o filho que volta. É o esforço que nós vemos na história da redenção do homem, conforme a Bíblia o descreve. Desde que Deus disse a Adão: onde estás? Lá no Éden, quando Adão se escondia por causa da sua nudez, passando pelas manifestações na sarça ardente para libertar o Israel, escravo dos egípcios, e pela promessa do Messias que os profetas trouxeram, até o seu cumprimento em Jesus Cristo. A Escritura, meus irmãos, é a história de um resgate, de como o Senhor se move por misericórdia em direção ao homem. Os pastores de Israel
Aqueles justamente que agora condenavam a atitude receptiva de Jesus, podiam ter falhado na sua missão de buscar o perdido, mas o Senhor era o pastor que não falharia. Eu chamo a sua atenção em Ezequiel capítulo 34, 11 e depois o 16. Deus falando aos pastores: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Verso 16: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Deus buscaria o que se perdeu para restaurá-lo incansavelmente, até reunir o rebanho todos aqueles que se julgavam destruídos por causa da rebelião do pecado. Deus iria buscá-los um a um. Deus iria buscar-nos um a um, incansavelmente. E é justamente em Jesus que nós percebemos a grandeza do esforço de Deus em nos resgatar. Quando nós olhamos para Jesus e vemos o seu esvaziar assumindo a forma de servo, a sua humilhação em vida, a sua entrega à morte, mesmo quando ele era o autor da vida, até o milagre da ressurreição, são as testemunhas do Deus que se importa e busca. É o que ele para em Lucas capítulo 19, verso 10, quando diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Os fariseus e mestres da lei não deveriam estranhar que ele recebesse pecadores, pois justamente buscar e salvar o perdido era a razão da sua missão primordial. E nesse esforço, Deus é bem sucedido. Deus é bem sucedido porque Ele não pode ser frustrado nas coisas que Ele se propõe a fazer. Se Ele propõe a encontrar você, Ele irá fazê-lo. A alegria do reencontro é o resultado dessa busca. Mais uma vez, o profeta Ezequiel nos mostra que o prazer do Senhor não está em destruir o ímpio, mas em salvar o perdido. O texto que nós lemos na liturgia. Deus não tem o prazer em que o perdido, em que o ímpio seja destruído. Antes, Ele se alegra em salvá-lo. Veja que nas 3 parábolas que nós estudamos hoje, o resultado do reencontro é festa. É uma celebração que começa no coração do próprio Deus. É Ele quem coloca ternamente a ovelha nos ombros, que lança os braços ao redor do filho, beija e restaura a ele a dignidade perdida. Pouco importa a ele a lama do chiqueiro, pouco importa para ele a poeira do caminho, pouco importa para ele o cheiro dos porcos. O que importa é que o filho que antes estava morto está de volta. Há um sorriso, meus irmãos, no coração de Deus quando o perdido é encontrado, quando o filho volta para casa. Não é convidativo nós nos voltarmos para um Deus que nos ama dessa forma? Será que você pode continuar preferindo a lama e as alfarrobas dos porcos enquanto o Pai te espera à beira do caminho? Se você sabe estar perdido, se a sua vida é uma ruína aparentemente sem esperança, se a fome por sentido que o mundo não pode saciar a sua experiência constante, se a lágrima da solidão não para de correr, volte-se para o Pai que te espera com roupas novas que cubram a tua nudez, sandálias que aliviam os teus pés cansados e declaram que você já não é mais escravo. Essa é uma das razões da figura da sandália aqui, é declarar que o filho já não é mais um escravo, porque escravo é que anda descalço. O Pai te espera com um anel que atesta a sua identidade e a sua honra como filho. Há uma festa que te espera, pronta para começar, nem bem você aponte na curva do caminho. E o caminho para você, meu irmão, minha irmã, é dos mais simples. O segredo está na atitude do filho, nos versos 17 e 19 do nosso texto. É o reconhecimento da nossa própria indignidade, de que nós não temos nada a oferecer ao Pai em troca da sua aceitação.
de que o Pai é justo mesmo que Ele não queira nos receber como filho. É a renúncia, meus irmãos, até mesmo ao discurso piedoso que o filho faz, que tenta alcançar o favor dele. Veja bem, como no verso 21 do nosso texto, o pai não quer nem mesmo ouvir o discurso ensaiado. O filho começa a soltar o discurso que ele vinha ensaiando pelo caminho, e o pai diz: shh, quieto, depressa, tragam roupas novas. É desnecessário. A sua alegria é que o filho perdido voltou para ele, são e salvo, reconhecido de que nenhum outro lugar é melhor do que a sua casa. Será que você não quer voltar hoje para a casa do Pai? Não importam as condições, não importa o que você fez até aqui, não importam os pecados que você cometeu, nada é um impeditivo ao amor do Pai. Ele ama o Filho incondicionalmente, e a prova disso, como Paulo nos lembra em Romanos 5:8, é que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Para nos receber, Ele satisfez a sua justiça por meio de Jesus. A dívida está paga, a herança agora pode ser restaurada. Reconhecer-se necessitado do perdão do Pai e a satisfação de nossa dívida por Jesus é o suficiente para provar o quanto Ele nos ama. Você não quer voltar hoje para a casa do Pai? Você que está aqui, talvez me ouvindo, talvez desviado, ou você que nos assiste, não quer voltar hoje para a casa do Pai? E eu deixei propositadamente o último elemento comum, essas três histórias, a alegria partilhada, porque esse elemento se dirige aos filhos que permanecem em casa. Aqueles que procuram obedecer ao Pai, mas que por vezes falham por ver que o amor de Deus não é um monopólio seu. Jesus fala a nós, crentes, quando Ele diz que Deus se alegra em partilhar desta alegria conosco. Irmãos, estas são parábolas que falam sobre pecadores arrependidos, mas o seu centro não é o arrependimento. Estas são parábolas que falam sobre o amor de Deus, mas o amor de Deus não é a mensagem principal. O alvo de Jesus aqui é mostrar como Deus se alegra em que pecadores se voltem para Ele, e esta mensagem tem endereço certo. As pessoas que não tinham nenhuma satisfação em um Deus que receba pessoas como aquelas que Jesus recebia. Na verdade, o que está por detrás dessa insatisfação é a figura de um Deus que não se deixa manipular. De um Deus que se recusa em colocar-se na posição do nosso devedor. E é justamente isso que os fariseus e mestres da lei queriam. Que Deus lhes fosse devedor. É por isso que Jesus os coloca na posição do filho mais velho, que se recusa a receber o irmão de volta. Veja só como e por que esse irmão mais velho recusa partilhar da alegria do Pai, como nós lemos nos versos 29 e 30 do texto. Tudo aqui gira em torno da visão de que ele, o filho mais velho, é um credor do Pai. Se ele serve ao Pai cumprindo a sua vontade, não é por prazer, mas por obrigação. Não existe nele o prazer nos mandamentos que a gente vê no Salmo 119. Esse jovem não vê a vontade do Pai é um caminho de vida e uma resposta à sua bondade. O zelo pela vontade do Pai, a qual esse jovem busca obedecer sem reparos, é apenas um meio de conseguir, quem sabe, um cabrito para celebrar com os amigos. Isso é uma miséria diante da riqueza e da generosidade do Pai. Esse homem tem toda a fortuna livremente, mas ele prefere pensar que as migalhas são conseguidas por esforço. A sua cegueira, a cegueira desse irmão mais velho, não permite ver a mentira que ele conta a si mesmo contra essas migalhas que ele busca. Ele diz que ele nunca recebeu um cabrito, mas olhe bem no verso 12. Ele recebeu a sua parte da herança. Ele recebeu 2/3 também da herança. Ele é tão herdeiro quanto o irmão desviado, igual aos olhos do Pai em direitos, mas isso não lhe basta. Ele quer estar adiante, um passo à frente.
Ele quer ser o padrão a ser imitado de justiça própria. Se a festa que o pai dá é a todos, o irmão mais velho quer o cabrito para celebrar apenas com os seus amigos. Para ele, a festa é particular. Que fiquem de fora os indignos da sua amizade e companhia, inclusive o irmão a quem ele se recusa a tratar como tal, aquele esbanjador que gastou a bondade do pai com prostitutas e beberrões. Esse homem não é generoso, ele não suporta ver a generosidade e a bondade do pai quando mata um novilho gordo para festejar o irmão que volta para casa. Amados, o irmão mais velho não é alguém que ama, ele não ama o pai. O pai é para ele um provedor de necessidades das quais ele se julga merecedor. Esse homem não ama a vontade do pai. A vontade do pai para ele é um fardo, ele serve como um escravo. Esse homem não ama o seu irmão, a quem ele julga como um indigno, como um esbanjador. Estes eram os fariseus e os mestres da lei que confrontavam Jesus, que eram incapazes de amar e de se alegrar com aquilo que Deus ama e se alegra. Esses homens cumpriam a lei de Moisés, mas não tinham prazer nenhum nela. E quando eles cumpriam a lei de Moisés, eles pensavam no seu íntimo que Deus devia a eles um favor. Eles são incapazes de perceber que Deus, guarde bem isso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Esses fariseus, esses mestres da lei não percebiam que a riqueza do Pai era deles. Ou não foi Israel que recebeu os oráculos, a palavra de Deus, que viu o Senhor agir poderosamente no meio deles ao longo de toda a sua história e que continuava a ver os grandes atos de Deus no meio deles através de Jesus? Porque eles se queixavam de injustiça. A festa do Pai, na visão deles, é uma festa de portas fechadas, restrita ao clube dos puros, ou daqueles que se acham puros. Eles são incapazes de cumprir o mandamento que eles conhecem tão bem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós acabamos de ler no nosso grupo de leitura o livro do Francis Schaeffer, Morte na Cidade. E nesse livro, Schaeffer nos lembra de um importante motivador para a missão da igreja. Para ele, para Francis Schaeffer, a solidariedade humana deveria nos levar a denunciar o erro e apontar o caminho da graça ao nosso próximo. Lembram-se disso? A solidariedade humana. Ou seja, simplesmente porque nós sabemos que o próximo é alguém como nós, deveria nos mover em direção a ele. Simplesmente porque Deus ama, nós também deveríamos amar. Spurgeon tratou bem, a meu ver, desse tema quando disse que qualquer animal que nos pertença, abre aspas, qualquer animal que nos pertença, nos causa preocupação se o perdermos ou se estiver em perigo. Eu notei a outra noite como até mesmo o gatinho não poderia estar faltando sem causar ansiedade à casa. Alguém de natureza mais grosseira poderia dizer: se o gatinho ficar fora de casa a noite toda, deixe-o fazê-lo. Mas o dono do gatinho não pensa assim, pois a noite estava fria e úmida. Eu tenho visto grandes aflições quando um pássaro foge pela abertura de uma porta de gaiola e muitos procuram em vão pegá-lo novamente. Que agitação há na caça sobre um animal de vida curta! Um pássaro ou um gatinho, e você acha que o bom Deus perderá de bom grado aqueles que ele fez à sua própria imagem e que existem para sempre? Eu usei uma ilustração muito simples e caseira, mas ela se recomenda ao coração, diz Spurgeon. Você sabe o que você faria para recuperar um pássaro perdido, e o que Deus não fará para salvar uma alma? Um espírito imortal é melhor do que 10.000 pássaros. Fecha aspas. Se Deus, irmãos, busca o perdido e se alegra em encontrá-lo, não deveríamos nós, que amamos as mesmas coisas que Deus ama, empenhar todos os esforços em encontrar o que se perdeu e nos alegrarmos em vermos todo tipo de pessoas, multidões se voltando para Ele em arrependimento e fé? Mas então, nós começamos a criar justificativas no coração para nos acomodarmos na missão, ou então começarmos a selecionar quem seria aceitável ao reino ou não. Nós fugimos do problemático.
Nós fugimos do diferente. Nós fugimos daqueles que podem representar um risco para a nossa teologia ou para o nosso costume. Venha Cristo, mas venha em nossos termos. Esse é o nosso discurso íntimo. Venha Jesus, mas venha limpo. Nós invertemos a ordem dos fatores e isto sim altera o resultado na matemática de Deus. Limpe-se e então venha, em lugar de venha e seja limpo. Nós não percebemos que o Pai está esperando o perdido à beira do caminho. Quanto nós estamos dispostos a perceber que Deus não pode ser controlado, que Ele não se amolda à nossa imaginação, que eu e você jamais poderemos ser credores de Deus. Nós temos de ouvir a sua voz a nos lembrar de algumas verdades fundamentais acerca de si mesmo e de nós. Primeiro, do quanto Deus é paciente, inclusive conosco. O pai procura ainda insistir em reconciliar o filho mais velho. Isso é maravilhoso, porque o filho mais velho está do lado de fora falando todos os impropérios contra o pai, revoltado, irado. E o pai ainda tenta conciliar o filho mais velho. Do mesmo modo, como ele não desiste do que se perdeu, ele não desiste de ganhar o coração do seu mais velho, porque ele também é alguém que o pai ama. Ainda que nós o desonremos, ele ainda nos chama de filhos e nos chama a nos alegrarmos, a sermos participantes das coisas que ele está fazendo no mundo. O sorriso de Deus pertence tanto ao mais jovem quanto ao mais velho nessa história. Segundo, tudo que ele tem é nosso. Nós somos herdeiros do reino, assentados no trono com Jesus. Ele nunca fala nada a esse respeito. Mas eu percebo no olhar do Otávio que às vezes ele se enciuma do irmão mais novo. Otávio é assim, ele nunca fala, mas no olhar dele eu percebo aquela pontinha de ciúme do irmão mais novo. Então eu digo a ele algo que eu penso caber bem aqui em relação a essa história. Amor que se divide não diminui, ele se multiplica. Amor que se divide não diminui, se multiplica. As riquezas do reino de Deus não se esgotam quando partilhadas. Não é preciso que você tenha uma visão clubista de monopólio da graça. Que é que me importa se as pessoas têm se convertido aqui, numa igreja presbiteriana, numa igreja batista ou numa Assembleia de Deus? O que me importa? A generosidade do Pai não pode alcançar pessoas até mesmo numa igreja católica? Ainda que eu considere muito difícil a pessoa permanecer como tal depois de alcançar a Cristo. Não pode a graça alcançar o homossexual convicto, o intelectual ateu, o jovem que busca satisfazer os prazeres da carne? Como nós reagiremos quando essas pessoas começarem a entrar, e elas entrarão pelas nossas portas, nas nossas casas? Nós vamos fechar o coração para eles? Terceiro, é necessário celebrar o milagre da ressurreição. O irmão mais novo estava morto e voltou à vida, são as palavras do Pai. Eu me lembro das minhas reações no ultrassom dos meus filhos. Como era o encantamento, não é, André? Talvez você possa testemunhar disso também. Como era o encantamento de você ouvir e perceber o milagre que estava acontecendo no interior da mãe, no interior da Adriana, no interior da Marcela. Eu me lembro das emoções do parto. Como foi tomar pela primeira vez no meu braço o Otávio e o Samuel. É uma emoção que acontece, queridos, até com filhos que não são meus. Quando nasce uma criança e ela vem à igreja a primeira vez, ou vou visitar na maternidade, é uma emoção porque aquilo é um milagre de uma nova vida. A vida é um milagre a ser celebrado, sem dúvida. Mas não seria também quando alguém recebe a vida eterna, quando um bebê espiritual é gerado em Cristo? Celebrar a ressurreição do perdido deveria me motivar muito mais a buscá-lo onde ele está, como ele está. Eu deveria participar muito mais da alegria do Pai. Deus quer partilhar o seu sorriso conosco. Será que nós poderíamos negar esse privilégio? Nessas três parábolas,
nós percebemos que Deus se alegra em encontrar o que se perdeu e em partilhar dessa alegria conosco. Ele se alegra em buscar o que se perdeu, em que nós nos alegremos em ver o nosso próximo restaurado. O seu comprometimento com isso é tão grande que Ele entrega o seu Filho para nos resgatar. E em Jesus, Ele nos torna participantes da sua graça e da alegria de encontrar o que se perdeu. Por isso, eu quero dizer a você, quero encerrar essa palavra dizendo a você, filho perdido, que seu Pai ama você e quer você de volta. Venha como está. Não crie em obstáculos imaginários a ser recebido por Ele. Venha sujo, venha cansado, venha quebrado para o Pai que te espera à beira do caminho. É o Pai quem vai lavá-lo, é o Pai quem vai restaurar a honra perdida. Não é como um escravo que Ele há de te receber, mas como filho. Ele deseja que você venha tomar parte numa comunidade em que o amor é o imperativo. Nem sempre nós acertamos nisso, é verdade? Mas nós queremos tomar parte no que Deus está fazendo no mundo e na sua vida. Conceda-nos o privilégio de receber você sem julgamentos prévios, para que juntos nós cresçamos à imagem de Jesus. Eu quero também falar àqueles que não conseguem conciliar a ideia de um Deus bom e amoroso com a maldade e tragédia humanas. Essas 3 histórias mostram que Deus não é um Deus apático diante do nosso sofrimento. O menor versículo da Bíblia, João 11:35, que diz: Jesus chorou, é riquíssimo em significado. O nosso Deus é um Deus que chora quando uma criança morre de fome, quando a doença ceifa a vida de alguém que amamos. O nosso Deus é um Deus que sofre quando alguém é lançado ao inferno. Ele sofre com os que sofrem até que os seus pecados sejam por fim eliminados. Mas um dia eles serão. E a nossa alegria, como a alegria dele, do nosso Deus, estará completa. Mesmo você que não crê em Jesus deveria se alegrar quando alguém se volta para Deus. É tão comum nós vermos e ouvirmos a zombaria quando alguém se converte, não é verdade? É comum que as pessoas zombem e duvidem. No mínimo, o discurso deveria ser coerente, já que a maioria entende que religião é coisa importante e gera cidadãos melhores, pessoas melhores. Por isso eu quero dizer a você, zombador, não zombe. Alegre-se em que Deus recebe pessoas que são essencialmente iguais a você, com todas as suas falhas, com todos os seus erros de caráter. Vale, por fim, uma palavra a mais para a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, representada aqui pela Antioquia. Nós temos de considerar o nosso comprometimento com a obra de buscar e salvar o que se perdeu. Se isso é algo tão fundamental para Deus, deveria ser também para nós. Individualmente, isso representa toda a atenção nas oportunidades que Deus nos dá para nós testemunharmos da nossa fé. Significa também nós usarmos a criatividade que Deus nos deu para gerar situações em que o Evangelho seja conhecido. Significa investir financeiramente e em oração no progresso do reino. Corporativamente, significa não buscar apenas os interesses internos da igreja local, mas nós centrarmos os nossos esforços no Evangelho, aplicando-o à vida dos crentes e fazendo-o conhecido na vida dos descrentes. Significa nós voltarmos o olhar para o lugar em que Ele nos colocou, aqui em Santana, e compreendermos as dores desse lugar, procurando confrontá-las à luz do Evangelho. Queridos irmãos, que o sorriso gracioso de Deus esteja sobre nós e que a alegria dele em buscar e encontrar o que se perdeu seja também a sua. Que Ele assim nos ajude. Amém?